Eu quero destacar, irmão, 2 obstáculos que Maria sofreu por não acreditar do que o anjo falava. E eu vou destacar e vou apresentar a Bíblia, porque a Bíblia, irmão, é algo que você, às vezes, você lê o texto e a resposta está no contexto, e tem coisa que no contexto você vai estar a resposta no texto. Então a gente tem que ler, e Deus, o Espírito Santo vai nos dando discernimento para a gente interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é complicada. Mas se você pedir a Deus, só o Espírito Santo, Ele vai te dar discernimento e sabedoria. Então eu quero destacar 2 obstáculos que Maria sofreu por não acreditar no que o anjo falava. Porque lá em Lucas capítulo 1, versículo 29, olha o que a palavra diz: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que salvação seria esta. Porque quando o anjo apareceu para Maria, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel significa o enviado de Deus. Quando ela ouviu aquelas palavras, que era uma mulher salva e agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então aí o versículo 29 diz que, vendo ela, turbou-se muito. Aí eu fui pesquisar o que quer dizer turbou. Ela ficou, irmão, ela ficou nesse momento perturbada, ansiosa, aflita, confusa, inquieta. Estava com seu estado emocional abalado, porque ela estava diante de um anjo, e o anjo tinha algo para falar para ela, e ela ficou ansiosa e preocupada com o que seria. A vida da gente às vezes é dessa forma, irmão. Tem coisas que Deus promete na nossa vida, às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, e o texto fala que ela ficou muito, ficou preocupada, em outras palavras, ficou ansiosa, aflita, inquieta. Seu estágio ficou abalado, porque ela não queria saber o que era que o anjo queria falar para ela. Porque lá irmão, em Filipenses capítulo 4, qualquer palavra do Senhor fala a respeito da ansiedade, da perturbação. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7: não estejais inquietos por coisa alguma. Não fiquei inquieto, irmão. Se Deus prometeu, tenha fé, tenha esperança, fique tranquilo. Aí você tem que ficar feliz, não preocupado, porque quando Deus Ele fala o que Ele realmente tem que falar. Se for bom para os seus olhos, vai ter que falar. Se não for, do mesmo jeito você vai ter que fazer, porque se Deus falou, vai cumprir, acabou e ponto final, e você tem que ouvir. Então ela ficou preocupada, e a palavra diz o que? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. A paz de Deus que excede todo entendimento, a palavra de Deus que excede todo entendimento. Aí nós temos que estar racional, nós temos que estar atento. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é sensível. Se você não estiver atento, a bênção vem, você fica sem receber a bênção, porque você não estava ligado. Ela ficou perturbada, ficou preocupada, perturbada, ansiosa, quando o anjo deu a notícia. E ainda adiante, irmãos, no versículo, em Lucas capítulo 1, no 30, ainda o texto ainda fala a respeito, porque o texto fala a respeito. Glórias a Deus. Voltando para o texto aqui, meus amados irmãos. E ainda no 30, quando ela ouviu que o anjo tinha algo para falar, ela ficou, considerava que saudação é essa, queria saber o que seria. E aí diz no capítulo, versículo 30, versículo 1, capítulo 1, versículo 30, que a palavra do Senhor diz: e disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
Porque o anjo viu que ela estava ansiosa, preocupada, o que o anjo tinha para falar para ela. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você sabe o que quer dizer achar graça diante de Deus? Isso quer dizer, outras palavras, que você está fazendo a vontade de Deus. Quando você acha graça aos olhos de Deus, isso quer dizer que você está chamando a atenção de Deus de uma tal forma que Deus te escolheu. Deus poderia ter escolhido outras mulheres para dar a luz, Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher, mas Ele escolheu foi Maria. Graciada é essa mulher, humilde, uma família humilde, né? Uma cidade pequena, humilde, de pessoas tementes a Deus, porque achaste graça diante de Deus. Que nós possamos ser igual a essa mulher virtuosa, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus é lá no céu. Essa aí sim é o homem de Deus, esse aí sim é o homem de Deus, esse aí está fazendo a vontade, esse aí merece ser abençoado, essa aí merece ser abençoada, porque achei graça, porque Ele chamou minha atenção, e chamou a atenção não é apenas com palavras, mas sim com ação. Oração anda ao lado de ação, de joelho, orando, suplicando pela presença de Deus, porque a igreja forte é a igreja de oração, porque nós iremos vencer o mal. Aleluia. E ainda no 30, adiante, né? E diz aqui então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ainda no 31, eis que em teu ventre concederá e dará luz a um filho, e porás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. O reino de Deus não terá fim. Até hoje Ele é vivo, Ele reina e vive eternamente. É o único Deus que até hoje nós fazemos, celebramos a Santa Ceia, comemoramos todo o aniversário de Deus. Sabe por que, Jesus? Porque Ele está vivo e Ele ressuscitou. Então Deus usou o anjo, mandou o anjo dar esse recado para Maria, que ela ia conceder o filho, e esse será o seu reino, o reino de Jacó, na casa de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Glórias a Deus. O segundo obstáculo que Maria sofreu por não acreditar, quando o anjo chegou e deu a notícia que ela teria um filho, e esse filho chamaria Jesus. E ainda o outro obstáculo, irmão, foi a dúvida. Houve uma certa dúvida no coração de Maria. Sabe por quê, irmão? Porque Maria, por ser mãe de Jesus, ela era igual a mim e a você, tinha sentimento, era corpo e alma. Ela era corpo e alma e espírito como eu e você. Sentia dor, sentia fome, sentia alegria, tristeza. Ela duvidou. Lá em Lucas 1:34, que a palavra do Senhor diz, e vou mostrar a palavra. E disse Maria ao anjo, quando o anjo falou que ela ia ter um filho, aí ela fala assim na palavra, e disse Maria ao anjo: como será? Como se fará isso? Visto que não conheço o varão? Como vou ter um filho se eu não tenho um homem? Se eu não sou ainda casada, se eu não tive relação com homem nenhum? Então não houve uma dúvida dentro dela. E eu até compreendo. Como é uma pessoa chega a você e diz: você vai dar a luz a um filho, se você não deitou com homem nenhum, houve uma certa dúvida, mas na frente ela vai entender. Tem coisa na nossa vida, irmão, quando Deus tem uma promessa na tua vida, se Deus falou, meu irmão, acredite, não coloque dúvida. É isso que Deus quer, para que você não receba as bênçãos, as promessas de Deus sobre a sua vida. Maria houve uma certa dúvida, porque na carne de nosso como é você. Todos nós estamos sujeitos, irmão, a errar.
porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. E na palavra de Deus, lá em Tiago, que a palavra do Senhor fala lá em Tiago, a respeito da dúvida, o crente não pode ter dúvida de nada, meu irmão. Quando Deus muda, Ele garante. Lá em Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, e diz a palavra de Deus: peça porém com fé, peça porém com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de um lado para o outro. Uma pessoa que não acredita, uma pessoa que duvida das coisas de Deus, é como uma onda que vai e volta, é como se fosse como um vapor que aparece e vai embora, é como se fosse o vento, você não vê o vento, mas você sente. Então o crente tem que ser, tem que ter fé, tem que exercitar fé. E ainda não só em Tiago, lá em Mateus, vamos lá para Mateus, o que Mateus fala sobre a pessoa que duvida das promessas. E quando o profeta de Deus usa, quando Deus usa o profeta para falar para você, você tem que ficar atento, porque o Espírito de Deus é sensível. O que a palavra do Senhor vai falar? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 31, onde diz: o jogo de Jesus, e logo Jesus, estendendo a mão e segurou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Há momentos que Deus tem que nos sacudir e dizer: homem, mulher de pouca fé, porque duvidas? Porque duvidaste da minha palavra? Porque Deus é liberado pela sua palavra, meu irmão. Eu nunca vi Deus usar um homem de Deus e profetizar na vida de alguém e não se cumprir. Eu nunca vi, não, porque eu estou falando aqui, eu sou prova disso. Muitas vezes eu estava sentado no lugar, eu estava bem sentado, nunca imaginava estar aqui na frente, nem tão pouco pregando, e vinha um homem que eu nunca tinha visto pregando aqui e falava para mim assim: Deus tem um chamado, você vai pregar a palavra de Deus. Às vezes depois ali se cumpriu, ele estava sentado aqui igual o irmão que estava sentado, veio um homem que eu nunca vi, ele começou a profetizar para mim que Deus tinha uma obra na minha vida, que ele ia me abençoar, era até para abençoar a minha família, abençoar aqui na obra do Senhor. Então, meu irmão, eu nunca vi Deus prometer algo a alguém não se cumprir. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, e tem que se cumprir, meu irmão. Passa os céus e a terra, vai se cumprir. Deus escolhe quem quer. Talvez não é a pessoa que você queria que estivesse aqui nessa noite, talvez não é aquela irmã que você queria que estivesse atingindo sua oração, talvez não é aquele irmão que estava lá na portaria que estivesse ali na portaria, talvez não é eu que você queria que estivesse aqui, mas eu ia te dizer uma coisa. Infelizmente vou deixar você triste, porque Deus, Ele escolhe quem Ele quer, Ele escolhe da forma que você quer, Ele escolhe do jeito dele, da forma dele, e Ele escolhe, Ele chama pelo nome, e Ele aponta o dedo e diz ainda o sobrenome, porque Ele é Deus na terra e no céu. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra jamais irá passar. Houve essa certa dúvida na vida dessa grande mulher. Glórias a Deus. Oh Jesus, Deus está aqui e tem uma palavra para a tua vida. E ainda, irmãos, anda adiante no capítulo, no Lucas 1, 35 em diante, o que a palavra do Senhor vai falar. E quando ela ouviu, ela disse: como se fará isto? Que não conheço um varão. Ela estava comprometida com José, só que ela não tinha casado ainda, não tinha se oficializado o casamento. Então ela ouve sabendo como é que eu vou gerar um filho se eu não tiver relação com meu marido, não casei ainda. Mas tudo o que a palavra do Senhor diz no versículo 31, 35: e respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus. E ainda no 36: esse que também Isabel, tua prima, concebeu um filho já em sua velhice, e é este o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, porque
para Deus nada é impossível. Ela ouviu, ela teve uma certa dúvida quando o anjo falou que ela tem um filho, porque ela ainda não tinha casado, ela não tinha se deitado com homem nenhum, porque ela era virgem. Mas Deus falou que ia nascer dela, era do Espírito Santo, e ia ser o Salvador do mundo, porque a sua prima chamada Isabel já era uma mulher tão virtuosa, já na sua velhice Deus concedeu um filho. Será que não ia poder fazer a vida dela? Sim, porque a palavra diz o que no 37? Porque para Deus nada é impossível, porque Deus ele escolhe quem ele quer, e quando ele escolhe quem ele quer, aquilo que para os seus olhos é impossível, para Deus é possível sim. Aquele que você vê aí na rua, não sei ninguém dá nada, Deus escolhe aquele, ele salva, ele cura, ele liberta, daqui a pouco está pregando, e você diz, não, é impossível acontecer. Aí Deus fala assim, para mim é possível sim, porque eu escolho quem eu quero, porque Deus tem o poder, e o poder está nas mãos dele. Aleluia. Então, meu irmão, quando Maria ouviu isso, quando ela ouviu isso, glória a Deus, quando ela ouviu isso, e aí ela tomou atitude. Maria começou agora a dar lugar para Deus agir. Lá em Lucas 1:38, que é para o Senhor falar. Então Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela estava no início preocupada, ansiosa, daqui a pouco ela não duvidou, mas quando ela ouviu dizer que o que ia nascer dela não precisava deitar com homem nenhum, porque ia ser gerado pelo Espírito Santo, e o anjo deu uma prova: lembra da tua prima, aquela história, eu não dei um filho, ela na velhice, porque eu não vou fazer cumprir na tua vida, porque nada é impossível para mim, tudo é possível para Deus. Agora ela tomou uma atitude, né? Ela deu espaço para Deus agir. E a partir desse daí, que ela deu permissão para Deus agir, aí Lucas 46, 50 para o seu lado. E agora, ela agradeceu. Agora ela agradece. Ela estava ansiosa, estava duvidando, e agora deu espaço. Senhor Jesus, faça a tua vontade. E aí no 46 que ela fala: diz então Maria, a minha alma agradece ao Senhor, olha, glorificando. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque acreditou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora toda a geração, eis que agora toda a geração me chamará bem-aventurada. Está se cumprindo ou não está? Está se cumprindo ou não está? Ela falou, ela está sendo bem-aventurada até no dia de hoje. É uma mulher com legítima de ser adorada, mas de ser reverenciada, mas ela é digna, bem reverenciada, bendita és entre as mulheres. Ainda no 49, porque me fez grandes coisas, e poderoso santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Se você teme as promessas de Deus, se você dá espaço para Deus, Ele faz aquilo que é impossível para você se tornar possível. Deus fez o improvável se tornar provável na vida de Maria. Deus, Ele pega aquele que é rejeitado pela humanidade, pela sociedade, e Ele volta para pregar a palavra de Deus e curar e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Ele escolhe quem Ele quer, e nada é impossível para Deus que Ele possa cumprir. Glória a Deus. E agora as promessas se cumpriram na vida de Maria. E ainda aqui no Lucas 2, capítulo 2, é a palavra deles, a palavra de Deus fala. E agora se cumpriu a promessa na vida dela. No versículo 2, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em um pano e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles de estalagem. Então o que o anjo falara no início para Maria, ela houve uma dúvida, houve uma ansiedade, mas o que Deus prometeu, disse o quê? Não vai precisar você se deitar com homem nenhum, porque o que vai ser gerado de você é gerado pelo Espírito Santo. E nesse versículo aqui nasce o Senhor Jesus Cristo, esse Jesus que você hoje serve, que hoje eu sirvo, através dessa mulher graciada.
agraciada, assim como Deus fez na vida de Maria, Ele pode fazer na tua vida também, meu irmão. Coisa impossível como Deus fez para também a sua prima Isabel, assim como Ele fez com Joquebede. Joquebede estava aflita, preocupada porque Moisés ia morrer, não ia morrer não, porque a promessa de Deus, enquanto não se cumprir, você jamais irá morrer. As promessas de Deus, não importa o tempo, passa os céus e a terra, vai ter que se cumprir. E nasce o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E sabe qual é o fruto desse nascimento? Olha o que acontece com Jesus Cristo. No 40, Lucas 2:40, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. E ainda no 52, esse menino, fruto dessa mulher virtuosa, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Enquanto muitos meninos hoje na sociedade estão frente a uma televisão, estão em frente de um tablet, jogando coisas que não edificam, em vez de estar brincando com os brinquedos de infância, brincar com coisas de criança, estão fazendo coisas de adulto. Jesus, pequeno, ele com 12 anos de idade estava no templo conversando com os doutores. Jesus ele crescia em conhecimento e graça e espírito, porque tem que se cumprir a promessa de Deus. Jesus dava o seu pai que Jesus é o segundo Adão. Sabe por que é o segundo Adão? Porque o primeiro homem que nasceu adulto, a imagem e semelhança de Deus. Adão não fez cumprir a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Adão pecou e não fez se cumprir. E Deus deu mais uma segunda chance para mim e você. Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. 100% Deus, 100% homem. Nasceu uma mulher chamada Maria, uma mulher virgem, virtuosa, agraciada entre as mulheres. Se eu estou aqui, se você está aqui, sabe por quê? Porque Deus escolheu você. E eu digo, Ele escolhe quem Ele quer e nada é impossível para Deus. Então eu te digo, minha amada irmã, não se turbe, não fique ansiosa, não duvide das promessas, não fique preocupado para amanhã. Descansa, entrega nas mãos de Deus, entrega teu filho que está afastado nas mãos de Deus, entrega a casa impossível nas mãos de Deus, porque Deus ele olha tanto para você, Ele olha tanto para o pobre, para o rico, para o preto, branco, pardo. Deus não faz seleção de pessoas. Deus ama quem Ele quer, Ele ama aquele que busca Ele de madrugada, nas orações de joelho. É isso que Deus quer na tua vida, na minha vida. Então te digo, encerra essa mensagem nessa manhã, nessa noite. Deus ele escolhe quem Ele quer. E te digo, nada é impossível para Deus que Ele não possa fazer. Se aquela doença é câncer, é uma doença terminal, Deus ele pode mudar, porque nada é impossível para Ele. Se Ele pega uma mulher estéril que não pode dar luz, Ele vai dar luz, porque Ele não pode te curar, porque Ele não pode salvar teu filho que está perdido no mundo, porque Ele não pode libertar aquele que está afastado. Deus pode sim. E o segredo da tua vitória é o joelho no chão. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos dar pequenos avisos. Irmãos, terça-feira vai ser na escola bíblica dominical, né? Hoje não temos escola bíblica, porque hoje é o Dia das Mães. Os irmãos costumam às vezes viajar. Eu pensei que não era quase ninguém, mas graças a Deus, tem um número bom de pessoas, né? Então vai ser o nosso culto. Vamos dar o ensino da palavra, irmãos Lessa, a lição, traga a sua lição, amém? E não esquecemos, irmãos varões, dia 17 desse mês, grande festividade da área 10, da nosso setor, todos os senhores da área 10, das congregações, da sede e da região, aqui dos bairros, vai estar tudo na subsede. A subsede é aqui no Cruzeiro, irmão, de frente ao SES ali, já perto ali do transporte ali, né? Perto do Jorge da Princesa ali, não tem erro, ali a Assembleia de Deus fica ali perto, do lado de um posto de saúde. Vai ser lá a grande festividade, já todo mundo vai estar com as camisas, vai ser lindo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Terça-feira, os irmãos sabem de consideração, se você não está trabalhando, venha para a escola para a consideração, orar, amém? E continua normal o nosso trabalho durante a semana, amém? Quero agradecer ao meu irmão Gesiel,
que quando eu convidei, não fez esforço, eu medi esforço para estar aqui. Deus continue te abençoando grandemente, né? É um grande músico aí, trabalhando na obra do Senhor. Ele sempre está sempre em um monte, sempre está dedicado à obra do Senhor. Deus continue te abençoando. Venha mais vezes nos ajudar. Que eu sei que o que você faz, não está fazendo para o seu irmão, nem para a igreja, mas sim para o dono da obra. Amém? Pode pedir sobre os seus pés. Vou pedir o Humberto para estar falando, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa por esta palavra, que siga do alto céu para o nosso coração nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai da eternidade, obrigado, Senhor, por este alimento santo, por esta palavra. Pai, graças a nós te damos, nós te glorificamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Adeptos 2025, um ano da comunhão, um só corpo, uma só esperança. A Assembleia de Deus inteira existe para glorificar a Deus, estabelecendo o crente e equipando-os na palavra, para fazer discípulos que se multipliquem em todo lugar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, não saia, tem um bolinho ali, né, para nós, né, nos confraternizarmos no Dia das Mães, né, encosta ali, sirva ali na irmã para servir vocês. Vamos, né, alimentamos a família espiritual, vamos alimentar um pouco a carne, amém? Glória a Deus. Tá